Amados, a graça e a paz de Cristo esteja com todos vocês. Mais um vídeo, esse que vos fala, César, canal Evangelho Sem Fermento. A gente vai para mais uma sequência de palavra, de evangelho, né? De escritura nua e crua. E esse é aquele vídeo que as pessoas vão dar dislike porque a verdade dói. E o tema que eu vou trazer aqui é um tema muito polêmico, é um tema sensível. É um estudo que eu já tinha feito há bastante tempo e hoje eu vim reavivar esse assunto. Toda vez que eu paro na frente da câmera, por mais que eu saiba que não estou fazendo uma gravação ao vivo, né? Mas dá aquele frio na barriga, aquele frio na espinha, né? Então, porque tratar das escrituras sagradas, tratar disso aqui é coisa muito séria. Então eu não vou trazer um assunto aqui que eu não tenha algum conhecimento. Não sou o dono da verdade, não sei mais do que ninguém. Sei um pouquinho para estar dividindo conhecimento com as pessoas. Mas hoje a gente vai falar sobre denominações, sobre igrejas, sobre seitas, sobre facções, né? Sobre divisão. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: a palavra seita significa divisão, partido tomado, facção. Por exemplo, se você chegar no Congresso Nacional hoje, lá tem várias seitas, que são o quê? São divisões, são facções. Então lá cada um tem o seu partido. A palavra partido é justamente essa questão da divisão, partido tomado. E a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: as escrituras sagradas, ela abomina essa divisão. Hoje a gente sabe que existem inúmeras igrejas, batista, presbiteriana, wesleyana, universal e um monte. Hoje em dia esse ano que mais tem por aí é seita, é facção. Então hoje a gente vai destrinchar esse assunto aqui, eu sempre com um caderno, né, com as anotações que eu faço, para poder estar trazendo o assunto dentro do contexto aqui. Então vou pegar sempre o meu papiro aqui para dar uma olhada e trazer o contexto do que a gente está falando. E a gente vai entender primeiro o seguinte: existiam 3 seitas antigamente, né? Na época ali em Atos dos Apóstolos já existia essa divisão, que era os saduceus, fariseus e os essênios, né? Então já existia. A questão de divisão, ela já aconteceu há muito tempo atrás, muito antes da igreja, a primeira seita foi instituída por Satanás, quando ele leva a terça parte dos anjos junto com ele, criando uma divisão, tá entendendo? Ele tomou partido num grupo e esse grupo de anjos caídos que foram com ele, né, levou a terça parte dos anjos, que hoje são os demônios que estão espalhados aí pelo mundo. Então, aqui a gente vai começar nosso estudo em Atos 5, 5:17, que diz assim, ó: levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles das seitas dos saduceus, encheram-se de inveja. Então aqui a gente começa em Atos dos Apóstolos já observando que já existia, né, a seita dos saduceus. Eu vou tentar fazer uma leitura mais dinâmica para poder a gente ganhar tempo. Atos 15, do 6 ao 12, diz assim, ó: congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este... Não, vou pegar, do 5, eu estou olhando do 6. Alguns, porém, da seita dos fariseus, tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Mister é obrigatório, né? Obrigação. Mister, necessário, né? Necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, quer dizer, se ajuntaram, né? A palavra congregar significa se ajuntar. Congregar não é você estar numa denominação em si, não. Quando os irmãos se reúnem numa casa para adorar, para louvar, seja lá para o que for, eles estão congregando. A grande realidade é que o
o espírita, o kardecista, o umbandista, eles fazem uma congregação também, eles se congregam, eles se reúnem. Então, a palavra congregar ou congregação é um ajuntamento, não tem a ver com a igreja em si, não, tá? Então, guardassem a lei de Moisés, congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto, quer dizer, para debater o assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece o coração, lhe deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Quer dizer, aqui o texto já está falando sobre uma divisão, sobre eles quererem que o povo se circuncidasse, querendo colocar o povo debaixo da lei, e o gentio não vivia a lei de Moisés. O gentio ele foi enxertado na videira verdadeira de uma outra maneira, tá entendendo? Nós somos co-herdeiro da promessa. Nós gentios, porque eles eram a geração, o povo escolhido, os judeus, e a gente foi enxertado depois. Mas aqui você vê que já existia uma questão de uma divisão, uma facção, uma seita, né? E agora a gente vai pular para o próximo ponto, que é Atos 26:5, diz assim, ó: Sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião vivi fariseu. Quer dizer, Paulo está dizendo aqui, ó, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais servil seita da nossa região vivi fariseu. Quer dizer, ele viveu na pior das seitas que já existiu, né? O apóstolo Paulo declarando isso. Vamos lá para Atos 24:14. Diz assim, ó: Mas confesso-te que conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirvo a Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Aqui, mais uma vez, ele cita a respeito de existir uma seita, né? Essa questão da seita, da divisão desse partido, que acontece? Como existiam essas divisões, então ele precisa declarar da onde ele, por intermédio de quem, a quem ele é mandado, o que ele veio fazer. Então ele se coloca daquela seita, tá entendendo? Ele sempre se identifica da onde ele fazia parte. E aqui ele diz que ele fazia parte da pior das seitas. Quer dizer, Paulo em um dado momento vai declarar que ele é um dos piores pecadores, dos piores homens. Tá entendendo? Vamos lá para Atos 28:22, que diz assim, ó: No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Paulo, se eu não me engano, aqui numa das prisões dele, ele vem trazer essa questão e eles pedem, fala um pouco dessa seita, de onde você vem, nós queremos saber do teu pensamento a respeito. E ali não foi encontrado nada contra Paulo para que ele fosse prisioneiro para a morte naquele momento, né? Agora a gente vai pular lá para o Apocalipse 12:4, diz assim, ó: E a sua cauda levou após si terça parte das estrelas do céu, lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse seu filho. Aqui a gente já ouviu falar que lançou...
levou após si a terça parte das estrelas, né? Tá falando justamente de quando Satanás foi lançado na Terra, né? Levou a terça parte ali dos anjos, criando essa divisão. Vamos lá em 1 Coríntios 10, diz assim, ó. 1 Coríntios 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Quer dizer, estavam criando divisões, estavam criando partidos, seitas, né? Então ali Paulo já vem adverter: rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais a todos sejam todos de uma mesma forma, estejam todos em conformidade. Porque se todos andassem segundo o Evangelho, todos andariam em conformidade. Mas como um pega e faz uma interpretação errada, outro pega e faz outra interpretação errada, então já criou dois partidos. E, infelizmente, cria-se outro partido quando alguém pega e entende corretamente. Quer dizer, só que é melhor quando você pega e entende corretamente do que você pegar e entender errado, pendendo ou para um lado ou para o outro. Entendeu? Mas nunca é bom causar divisão no corpo de Cristo. Então a gente vai continuar aqui, tem mais algumas passagens para ler. Judas 19. Judas 19 diz assim, ó. Estes são os que causam divisão, sensuais, que não têm o Espírito. Vou pegar um pouquinho mais em cima para a gente ler e entender, para não pegar o texto voando. Então vamos lá, pegar do 17. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, aos quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas impiedades e concupiscências. Estes são os que causam divisão, sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então aqui no livro de Judas você vê que mais uma vez falando sobre que havia no corpo ali de Cristo, entre os irmãos, uma divisão. E mais para frente vocês vão entender uma coisa muito séria. Vamos aqui em Tito 10, 3, que diz assim, ó. Calma aí. Tito 3,10, desculpa. Tito 3,10 diz assim, ó. Ao homem, aqui, essa é uma versão João Ferreira de Almeida, mas assim, é bom que os irmãos confiram em outras versões, porque algumas palavras acabam sendo meio que apologética. Isso aqui eu vou mostrar para vocês a questão da apologética e vocês vão entender agora. Eu vou falar muito disso porque eu trago um estudo baseado no texto mais pro original. A linguagem, quanto mais atual, mais corrompe o texto. Então vamos lá, aqui diz assim, ó. Vou ler do jeito que está aqui. Ao homem herege, depois de uma outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Aqui, se você ler dessa maneira aqui que está escrito aqui, ó, o homem herege, você não vai conseguir entender o que realmente é. Mas no texto original fala sobre o homem faccioso, não é o homem herege. Aqui estaria uma King James e outras versões, vai estar escrito assim, ó. Ao homem faccioso admoesta uma ou até 2 vezes e depois disso se afasta dele. Sabendo que o tal está pervertido e peca, sendo já em si mesmo condenado. Quer dizer, já traz condenação para si próprio. O homem faccioso, ele já está trazendo condenação para ele próprio. Está entendendo? Então, irmãos, entenda que causar divisão no corpo de Cristo é uma coisa muito séria. E hoje eu já falo isso há muito tempo. Você anda numa rua, você tem 2, 3, 4 igrejas e ali um não gosta do outro. Essa é a grande verdade. Se você falar que vai sair daquela igreja ali, da tua igreja, para poder ir para a igreja do vizinho do lado, ou ali, o outro, o
O pastor até vira a cara para você, não, que agora ele faz parte de lá, não tem mais nada a ver com aqui. Então, hoje as pessoas estão tratando assim, os pastores estão tratando os irmãos assim. Pastor não, que isso não é pastor, isso é impastor, impostor, né? Então, aqui a gente vai para 1 Coríntios 3, vamos pegar do 10 ao 13, que diz assim, ó. E segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Cristo. Ao qual é Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um prédio, um edifício, de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia o declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Então, o que acontece? O texto aqui já está mostrando o seguinte, só existe um fundamento, Cristo. Qualquer igreja que não é instituída por Cristo, pelo nome de Cristo, está errado. Então, não estou fazendo ataque aos irmãos da igreja, das denominações, mas igreja wesleyana, a igreja é de quem? De John Wesley. Igreja presbiteriana é de quem? É de quem fundou a presbiteriana. Igreja luterana, de quem? Dos seguidores de Lutero. Então essas pessoas não estão seguindo a Cristo, estão seguindo a quem criou a denominação, a Universal. A Universal é do Edir Macedo. Essas pessoas, elas infelizmente, elas são donas realmente daqueles lugares, são donas daquelas igrejas, porque o fundamento que está posto ali não é Cristo. Eles não têm compromisso com Cristo, eles têm compromisso com o prédio deles, com o ajuntamento deles. Eles são homens facciosos, eles são homens que causaram divisão no corpo de Cristo. E como que surgiu esse monte de denominação? A gente tem um exemplo prático aí. Edir Macedo, R.R. Soares, Agenor Duque e mais uns aí. Esses camaradas, um saiu de dentro do outro. Eram homens que congregavam junto e de repente começaram a não concordar com doutrinas daquela igreja e eles saíam e abriam uma. Então eu saio da igreja, não concordo com o que o Juquinha faz, aí abro a minha igreja. Lá na minha igreja não vai ter o que o Juquinha faz que eu não gosto. Aí tem um camarada que vai estar na minha igreja que não vai concordar com o que eu faço e ele vai sair e vai abrir outra igreja e não vai ter na igreja dele o que eu faço. Todo mundo saiu do propósito que é congregar, causou divisão no corpo de Cristo. Aqui com relação aos textos bíblicos, eu assim, já consegui ler todas as anotações ali, mas aqui eu vou trazer um contexto de umas anotações que eu fiz aqui. Vou estar lendo aqui também. A igreja e o corpo de Cristo não é para dividir, é para juntar. Então o que acontece? Nós devemos suportar nossos irmãos em amor. Então, quando a gente causa essa divisão, é porque a gente está sendo intolerante, entendeu? Quando a gente sai para abrir uma outra denominação, isso é falta de tolerância. Lucas 11:17 diz, né? Todo reino dividido acaba em ruína. Até mesmo o reino de Satanás, aqui eu estou parafraseando, né? Até mesmo o reino de Satanás, que não se divide para não se destruir. Por quê? Os demônios trabalham coordenado. Por quê? Tem uma passagem que fala que quando você expulsa um e você não arruma a casa, você não limpa, né? Quando ele volta trazendo companhia. Então isso é uma prova de que eles agem em conjunto uns com os outros, né? As denominações cristãs estão divididas, isso levará alguns à perdição. O corpo de Cristo é para ser juntado, não dividido. As denominações já estão fora da vontade do Criador, fora do propósito do Criador. São facções. 1 Coríntios 1:10 exorta que não haja divisão, né?
Cristo, por acaso, foi crucificado dividido? Paulo faz essa observação, numa das cartas dele ele fala, chega os irmãos, tá, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e ele diz, por acaso Cristo foi crucificado partido ao meio? Por acaso Paulo foi crucificado por vocês? Apolo foi crucificado? Não, foi Cristo. Então, o fundamento, o alicerce é Cristo. Qualquer fundamento que for construído tem que ser em cima desse. Cristo é o grande fundamento. Tá entendendo? Tem crentes tomando partido, né, por denominações, briga, minha igreja é melhor, minha igreja é isso, minha igreja é aquilo, minha igreja é aquilo outro, né? Tomando partido por denominações ou por homens. O meu pastor. Amados, eu quero alertar vocês, o nosso pastor é Cristo. A palavra diz assim, o Cristo fala, vocês são todos irmãos, um só é vosso pastor, que é Cristo que dá a vida por vocês, e um só é o vosso Pai que está no céu. Tá entendendo? Em outras passagens vai dizer que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo. Então, quem tenta se colocar como cabeça na igreja está cometendo um erro gravíssimo, está tomando um lugar que não é seu, é um lugar de Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos membros, corpo. Então, crente tomando partido, né, pelas pessoas, em 1 Coríntios 12, 25, seja todos os membros iguais uns aos outros, e é concedido honra aos menos nobres, a fim de não haver divisões. Aos menos nobres é concedido honra para poder todos serem vistos por igual, todos serem igualados. Então, isso é justamente para não haver dissensão, divisão, né? E Efésios diz que os presbíteros têm a função de ajuntar os membros do corpo de Cristo. Isso é uma prerrogativa dos presbíteros. Judas 19, que causa divisão, não tem um espírito, né? A palavra diz, evita, né? Causar divisão. Apóstolo Paulo chegava nas cidades e se tivesse alguém pregando já o evangelho naquele lugar, ele se ajuntava ou então ele ia para outra cidade. Ele não via a necessidade dele estar confrontando ali, a não ser que houvesse realmente a necessidade, como aconteceu dele contender frente a frente ali com Pedro, né? Porque Pedro estava cometendo um deslize, então precisou ser exortado, ser corrigido, né? Então, Paulo ele pregava o evangelho junto, ele nunca causou divisão. Então, ele ia para outra cidade e pregava em outra cidade. Efésios 4:3, há um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só rei, uma só fé. Só existe um ministério, existe um só Altíssimo. Nós devemos alcançar a unidade e não a divisão. Nós devemos nos ajuntar como corpo, não ter denominações, não deveria ter bandeira. Tanto é que quando coloca lá Igreja Assembleia de Deus, Igreja Luterana, Igreja Presbiteriana, Igreja Nova Vida, isso é tudo facção, são pessoas causando divisão. Toda a igreja deveria estar lá somente ou igreja ou sinagoga, né, que seria o local onde você vai, tira seu momento de oração, faz a leitura da palavra, alguém tem revelação, alguém tem uma palavra de edificação, e assim deveria ser o culto. Mas não, hoje em dia tem cantina para fazer comércio dentro da igreja, igual quando Cristo expulsou os cambistas lá de dentro. Hoje em dia tem campanha de não sei o que, aí tem o dia que é festival de pizza, aí tem um dia que eu não sei mais o que lá, virou bagunça, a igreja virou bagunça. Então a última coisa que está sendo feita lá é a pregação do evangelho, porque até na hora do evangelho o oba-oba, vai conquistar, vai ungir teu carro, vai ungir tua casa, traz a tua chave e não sei o que, aí tem a fitinha do não sei o que lá, aí tem o lencinho ungido, tem a florzinha, tá virando até, assim, desculpa o termo,
e nem fazendo denegrindo a religião de ninguém, mas tá igual macumba. A igreja virou isso, virou bagunça. Então, por causa de quê? Por causa de facção. O apóstolo Paulo, na carta dele, na segunda carta dele aos Coríntios, ele fala o seguinte sobre essa questão de dissensão, de pessoas discordarem, né? Como que é? Ele fala alguma coisa assim, ele fala, até importa que haja entre vós heresia, para que os que são sinceros se manifestem. O que ele está dizendo? Até importa que algumas pessoas, às vezes até necessário que alguém se manifeste erroneamente, para que os que são sinceros de coração se manifestem com o acerto. Entendeu? É importante, mas sem causar divisão. Aí o irmão, que às vezes é corrigido de algum erro que ele cometeu, fica magoadinho. Não deveria não. Crente menino que se sentiu magoado, eu vou sair, vou embora, não sei o que. Aí tem gente que vai virar para mim e vai dizer assim, mas você não faz parte de nenhuma igreja. Como realmente eu não faço parte de nenhuma igreja. Eu sempre digo para as pessoas, eu sou a igreja, o Espírito do Criador, o Espírito do Altíssimo habita em mim, não habita num lugar. Se o Espírito habita na igreja, então toda noite quando encerra o culto que tranca a porta da igreja, tranca o Espírito lá. Tá entendendo? O Criador, ele é Espírito, ele já declarou inúmeras vezes que ele não habita em lugares feitos por mãos humanas. A terra é o estrado dos pés dele. A habitação dele é em local inacessível. Tá entendendo? Ninguém chegou até o local de habitação do Criador. Ele que a onipresença dele faz com que ele esteja em todos os lugares. Então, Cristo, quando fala para aquela mulher no tanque ali no Poço de Jacó, quando ela pergunta, mas o judeu adora no templo, o samaritano adora no monte. Aí o que ele responde? Nem no templo, nem no monte, mas em espírito e em verdade. Como que adora em espírito e em verdade, irmão? Adorar em espírito e em verdade em espírito é onde eu estiver, porque onde o meu espírito estiver eu estou, não tem como dividir ele de mim. E em verdade é o que? As minhas atitudes, é a adoração em verdade. Nós devemos ser sacrifícios vivos, tá entendendo? O ser sacrifício vivo é adorar em verdade. Vamos continuar aqui. Tem umas passagens aqui que falam, né? Quem cria divisão não herdará o reino do eterno, que é Gálatas 5,18, né? Diz que o homem que faccioso ele não vai herdar o reino dos céus. O verdadeiro fundamento, né? Que Paulo diz, trouxe o fundamento, que é o Messias. Qualquer outro fundamento está errado. O Eterno, em meio às grandes multidões, sempre optou pela minoria. Exemplo, nós temos o exemplo de Noé. Na época ninguém cria que o Criador exterminaria toda a humanidade, e Noé começa a construir a arca, e Noé era tido como o maluco, o doido da época, mas Noé, com a sua minoria, ele era a verdade, ele estava com a verdade para aquela época. Não acreditaram que o Criador exterminaria todas as pessoas, acreditavam-se que a grande maioria estava certa, e só sobrou Noé e sua família, quer dizer, por causa da falta de crença na minoria, a maioria foi exterminada. Seguir a multidão nunca é bom. Os verdadeiros Maria vai com as outras, né? Tem vários exemplos nas escrituras que o Eterno opta por números menores. Porque a grande maioria está corrompida, essa é a verdade. A maioria sempre está corrompida. Vê lá, Sodoma e Gomorra, só sobrou quem? Ló. Tá entendendo? Porque a grande maioria está corrompida, está com a mente cauterizada. Exemplo, Noé, Abraão, Moisés, até a guerra o Criador escolhia grupos menores. Vamos ver aqui. Somente já está. Lucas 12,32 diz assim, nada temais, pequeno rebanho, pois de bom grado o Pai vos conceda o seu reino. Ele deixa bem claro pequeno rebanho, não um grande rebanho. O que acontece? Então, a gente observa aqui que
o criador ele sempre opta pela minoria com qualidade. E qual é a finalidade desse vídeo hoje que eu estou fazendo? É trazer para os irmãos o verdadeiro fundamento, que é Cristo. Por que eu optei pelo nome do canal Evangelho Sem Fermento? Justamente porque as pessoas vão fazer maior rodeio para poder fazer montar um circo todinho para dizer o porquê que existem as denominações. Vou dar um exemplo para vocês do que está acontecendo. Nunca fui a favor desses camaradas, Edir Macedo, R.R. Soares, entre outros aí, Valdomiro Santiago. Nunca fui a favor desses caras, porque as igrejas deles são deles. A Genor Duque não engana ninguém, quer dizer, engana sim, que a igreja desses caras são cheias, para tu ver. Eles lotam a igreja, sabe por causa de quê? Promessa de vitória, enriquecimento, todo tipo de heresia você encontra naqueles lugares. Porque toda heresia ela nasce onde? No laboratório de Satanás, onde ele cria as artimanhas dele e lança aí para alguns que têm a mente mais fraca para poder estar disseminando esse tipo de heresia. Mas a finalidade aqui do canal é trazer o evangelho puro, sem fermento, né? O pão asmo. A grande realidade é essa. Só que o evangelho está muito fermentado. O reino do céu é como 3 medidas de farinha que a mulher mistura, 3 medidas de fermento que a mulher mistura na farinha até que tudo ficasse fermentado. E hoje a gente vê essa bagunça que está aí. O René Terra Nova que não se dá com o outro, aí saiu lá da igreja do outro e veio e criou a Nova Vida. Eu estou falando da Nova Vida, eu falo com propriedade porque eu passei um período por lá e eu sei como funciona. Lá o apóstolo, o pastor que tinha lá, né, na igreja que eu fazia parte, ele tinha muito esse conceito de Israel, Jerusalém, que a pessoa tinha que ir e tal. Aí ele falava que tinha que ir lá porque tem que trazer a chuva. No Brasil não chove, não. Olha o tipo de heresia que se prega. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, pode pesquisar aí no YouTube, vocês vão encontrar. René Terra Nova foi ungido patriarca. Você tem noção disso? Se igualando, sabe quem? Abraão, Isaac e Jacó. Nunca vai chegar aos pés desses homens, sabe por quê? Esses homens, eles eram comprometidos com o evangelho do Criador, eles eram comprometidos com a ordem que o Altíssimo dava para eles. E esse homem não, viaja de avião para lá e para cá, e são as pessoas que bancam isso. É a igreja que banca, são pessoas que muitas vezes tá tirando ali de uma conta, de uma compra do beijo, do leite das crianças, para poder dar para esses camaradas ficar viajando, para ir para Israel, para ir para não sei para onde, viver nas custas dos irmãos. Isso é uma covardia. E isso sim deveria ser combatido e com rigor. Os irmãos que são sinceros aí que vai assistir o vídeo no canal, divulga, compartilha, deixa seu like para o canal ter um engajamento melhor, os vídeos serem mais bem distribuídos, né? Porque a minha finalidade aqui não é ganhar view para mim, não. Não quero ganhar like. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nome do Altíssimo, ao nome do Criador dos céus e da terra. E nunca para mim, tá entendendo? Eu sou aqui só um canal, eu vou estar sempre estudando as escrituras, buscando aprender mais e mais para poder trazer aqui para o canal uma palavra, um alimento, né? Esse é o tipo de vídeo que ninguém gosta de escutar porque as pessoas fazem parte de denominações, mas quando você faz parte de uma denominação, de uma facção, então você acaba meio que se doendo pela facção, se doando pela seita, né? Pela igreja ali. A igreja do Valdomiro Santiago tem a foto dele lá, a igreja do R.R. Soares tem a foto dele. Isso são provas de que essas igrejas são deles. Aí você vai dizer, mas na minha não tem a foto do pastor lá não. Mas quando ele faz o bannerzinho dele para a internet, lá o flyer, sei lá como que chama aquilo, e eu bato muito nessas coisas em Facebook, Instagram, se eu vejo,
é o martelo longo. Você pode pegar, lá tá escrito um monte de coisa, tá a foto, como que é, o preletor da noite, ou não sei o que, não sei o que lá, mas no banner para honra e glória do nome do Altíssimo não tem nada, não sobrou espaço para ele ali, tá entendendo? Vai ser uma bênção, venham receber, não sei o que. Qualquer dia desse eu vou fazer um vídeo, deixa eu começar a fazer as edições, é porque eu não manjo muito negócio de edição de vídeo não. Mas deixa eu começar a fazer as edições, vou trazer essas heresias, tudinho, vou jogar e mostrar para vocês aí a verdade nua e crua que esses camaradas estão fazendo com o evangelho aí. É muita falta de vergonha na cara deles, de verdade. Adriano Duque, R.R. Soares, Valdomiro Santiago, esse que acabei de dizer, o René Terra Nova, que foi ungido patriarca, ele falou que o útero da mãe dele é um útero profético, porque deu a luz para ele. Irmãos, é heresia sem tamanho. Vou dizer uma das heresias que ele falou, tem vídeo aí na internet, pode procurar. Entendeu? Eu tô rindo aqui porque a asneira que esse camarada falou é muito grande. Ele falou de ungir um apóstolo. Desculpa, meu irmão. Desculpa, meus irmãos, desculpa. Ele falou de ungir um apóstolo a arcanjo. Pensa nisso. Tô falando sério, tô zoando não. Pode procurar aí. Ele falou que duas crianças parece que debatendo, depois de apóstolo, não sei o que. Ele falou, vou ungir um apóstolo aí, arcanjo aí, a gente vai ver o que vai dar. Meus irmãos, isso é tipo de coisa que se fala, congresso desses camaradas só se fala em dinheiro, eles querem arrecadação financeira. Hoje em dia, 50% do culto é voltado para a questão de dinheiro. Entendeu? Então, meus irmãos, estou aqui para combater esse tipo de coisa, não vou me calar. Eu sei que muita gente vai ficar incomodada. A hora que eu começar a fazer as edições, vou fazer sim vídeos reagindo à heresia desses camaradas, essas coisas que a gente escuta aí. Uma outra pouca vergonha que vocês ainda não perceberam, mas você que assiste às vezes o culto de alguma igreja em casa, na live, presta atenção numa coisa. Eles exibem o culto e na hora do ofertório eles cortam a parte do ofertório, sabe por quê? Porque sabe que ali por vídeo, internet, as pessoas vão pegar algum vacilo deles ali e vão descer o sarrafo. Eu sou se colocar o culto na íntegra e falar besteira na hora de pedir dinheiro, eu vou ser um que vou abrir isso aqui, ó, Bíblia, não vou falar do pensamento do meu coração não. Eu vou fazer uma série aqui, sobre essa questão de dízimo, eu vou ler o capítulo, o livro inteiro de Malaquias, é um livro pequeno, e eu já falei sobre essa questão aqui, e vou mostrar para vocês acerca do dízimo, vou trazer outras questões, outros conceitos, e vocês vão perceber que há quanto tempo quem não lê Bíblia, mas a culpa, meu irmão, do alimento que você está recebendo, é culpa sua também, porque aqui ó, não lê Bíblia, não estuda, pequeis por não conhecer as Escrituras, não é por não ler não, por não estudar, tá entendendo? Então, o que acontece? Tem tradução de Bíblia, eu não estou falando que a Escritura Sagrada está corrompida não, quem está corrompido é as traduções bíblicas, tem tradução sim. Vou dar um exemplo aqui rapidinho para vocês entenderem. O salmo mais conhecido do planeta, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse texto no hebraico, ele não existe a palavra nada no texto. O Senhor é meu pastor e não me faltará. O texto se refere, tanto é que se você for ler ele na íntegra, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele me faz andar por pastos verdejantes e tal, você vai começar a entender o seguinte, quem não vai te faltar é quem te pastoreie, é quem te comanda, quem te conduza, quem esteja ali com você. Porque a grande verdade é que pode te faltar tudo, menos ele. Tá entendendo? Então, essas traduções de João Ferreira de Almeida e algumas outras aí estão por fora. Infelizmente, a realidade estão por fora do contexto das Escrituras Sagradas. O Criador dos céus e da terra, ele instituiu como a obra dele, não foi
mandou fazer prédio e fazer o prédio luxuoso e encher de gente, não, e fazer arrecadação financeira, não. A obra dele é cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro, é amar o teu próximo, amar a ele sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Todos os mandamentos dependem desses dois. Então, só por aí você já percebe que alguma coisa está errada. É tanta arrecadação na igreja. Eu faço uma pergunta. Pastor que assiste esse vídeo aí, responde para mim. Aonde está escrito o Criador dos céus e da terra, o dono do ouro, da prata, de todas as coisas, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mandou pagar aluguel com o dinheiro do dízimo? Aonde que ele mandou comprar poltrona confortável, comprar ar-condicionado para a igreja? Me fala. Eu queria, assim, eu convido, é um desafio que eu faço. Fala aí onde está escrito que mandou fazer isso tudo e colocar dentro um monte de gente miserável, passando fome, passando necessidade, não tendo o que oferecer para os seus filhos em casa para comer, e vocês persuadindo as pessoas a darem tudo que elas têm. Me mostra onde está escrito isso na Bíblia. Vocês não vão me mostrar, sabe por causa de quê? Esse aqui é o tipo de vídeo que com certeza muita gente não vai querer compartilhar porque fala a verdade. E a verdade, ela dói, a verdade machuca. Só que eu prefiro a verdade que machuca do que a mentira que afaga meu ego. Entendeu? Porque para derrubar uma pessoa, eu vou falar uma coisa para vocês, não é com crítica não. Eu vou receber muita crítica, estou aqui colocando a cara a tapa justamente porque eu não tenho medo das críticas, tá entendendo? Mas as críticas para mim servem para me edificar, servem para eu me corrigir, para eu buscar ser cada dia um ser humano melhor. Agora, quer me derrubar? Começa a me elogiar. Se me elogiar muito, eu caio. O ser humano é assim. Se você elogiar muito o ser humano, ele cai. Sabe por quê? Ele começa a se inflar, começa a se achar. Então, muitos desses pastores aí, Gideões da última hora é vitrine. Todo pastor que pregar no Gideões da última hora é os caras, os bambamã. Só que Gideões da última hora já ruiu há muito tempo e ali a grande verdade, a finalidade deles é arrecadação financeira, sim, só que em nível nacional, então eles convidam todo mundo, esses cantores aí do movimento gospel, né? Eu vou chamar de gospel porque de movimento cristão não tem nada. Umas letras também falidas, que o homem é o centro da coisa, tá entendendo? Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado somente a Ele, somente ao Altíssimo, Criador de todas as coisas. Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, todo homem que quiser receber glória para si mesmo está cometendo um erro gravíssimo. Então, não venho aqui fazer vídeo para ser elogiado. Eu venho aqui fazer vídeo para convidar os irmãos a estudar as Escrituras e sair debaixo desse jugo que os pastores colocam eles. Então, amados, a graça e a paz de Cristo esteja com todos vocês. Esse é o vídeo de hoje. Comenta, curte, compartilha. Não deixa de se inscrever. Ativa o sininho para receber as notificações e uma boa noite a todos.